Olá pessoal, muita paz, muita alegria. Meu nome é Guilherme Kremer e estou ligado no trabalho espírita ao Abrigo Teresa de Jesus, uma casa que atende crianças na faixa de risco social, situado o abrigo ali na rua Ibituruna, número 53, na Tijuca. E hoje eu vou fazer uma reflexão sobre um tema do Livro dos Espíritos, da sua quarta parte, Esperanças e Consolações, do capítulo 1, que trata justamente das penas e gozos terrestres. E o assunto a abordar é o desgosto da vida e o suicídio. Essa reflexão ela está incluída no programa do Grupo Espírita André Luiz para esse período de quarentena que todos nós estamos vivenciando. Que, na essência, é, acima de tudo, um período de reflexão, um período de tomada e revisão das nossas prioridades. Podemos até tomar como molde, modelo, a quarentena mais famosa que a humanidade conhece, que foi a de Jesus. Sabemos que o Mestre, ao iniciar o seu ministério público, ele saiu da Galileia, onde morava, em Nazaré, e se dirigiu então para o sul, para a Judéia, na região onde o Mar Morto se encontra com o Rio Jordão, onde o Rio Jordão desemboca no Mar Morto, e lá estava João Batista, o maior dos profetas, fazendo o seu ritual de batismo. Sabemos que João Batista realmente foi o grande precursor de Jesus. Nas palavras do próprio Mestre, dos nascidos de mulher não há profeta maior do que João. E ele foi talvez um dos únicos profetas que teve a sua presença, sua vida anunciada por outros profetas. Malaquias, por exemplo, é o último livro do Velho Testamento. Malaquias viveu por volta aí do ano 400 a.C. E, ao final do seu livro, nas últimas frases, ele promete que o dia do Senhor será precedido com a vinda de Elias. Ora, Elias foi um profeta que viveu 800 anos antes de Cristo. As profecias falavam que ele seria o precursor do Messias. E realmente ele foi, agora na vestimenta, na personalidade de João Batista. Sabemos que o Mestre se deixou batizar por João, um momento bastante especial, quando vários fenômenos mediúnicos aconteceram, as vozes do céu se manifestaram, e na nossa visão, naquele momento, Jesus teve o pleno entendimento de toda a sua missão. Evidentemente, ao tomar essa ciência, esse conhecimento, ele resolveu se afastar para fazer uma meditação, uma reflexão. Isso acontece geralmente com os grandes missionários, quando eles têm a noção exata daquilo que lhes compete realizar, eles procuram se afastar para fazer uma reflexão e estabelecer as suas prioridades. E assim Jesus fez. Ele foi para o deserto, no Monte da Quarentena, que ficava situado aí cerca de 3, 4 quilômetros de Jericó, e lá então, segundo o entendimento mais comum, ele teria sido tentado pelo diabo. Ora, sabemos pela doutrina que o diabo não existe, então as tentações que Jesus teve foi na sua própria psiquismo, diante da definição de que tipo de Messias ele deveria ser. Ora, a primeira tentação foi transformar pedras em pães. No momento que Jesus fizesse isso, ele seria reconhecido imediatamente como Messias. Lembramos que durante a primeira multiplicação dos pães e peixes, quando aconteceu esse fenômeno impressionante, pouco tempo depois, o povo, a multidão, queria fazer de Jesus rei. Ora, porque estavam antevendo o paraíso na terra, não precisariam mais trabalhar sob o sol quente no campo ou na noite fria no lago, pescando. Bastava fazer Jesus rei. E o mestre realmente
conseguiu se evadir daquela situação durante a noite e retornou então para Cafarnaum. A outra tentação foi Jesus se jogar do pináculo do templo e ser amparado pelos espíritos e anjos do Senhor. Na verdade, eram os famosos sinais. Evidentemente, os sinais foram importantes na missão do Mestre, no seu ministério público. Jesus realizou vários sinais, mas os sinais eram os meios e não o fim. Lembrando que os sinais eram muito importantes na cultura israelita, porque eram os sinais que identificavam com clareza a realização de uma profecia. E a terceira tentação e última, que o Mestre rechaçou com muita veemência interior, foi de se tornar um Messias político. E realmente ele se afastou dessas tentações e estabeleceu naquela quarentena, a partir dessas reflexões, a sua prerrogativa, o seu caminho, isto é, que Messias ele deveria ser. Ele teria que ser um Messias servo, como bem previu o grande profeta Isaías, que viveu cerca de 750 anos antes de Cristo. Seria o Messias servo, o que realmente acabou acontecendo a partir dessa reflexão que Jesus fez durante a sua quarentena. E nós vamos então fazer também, iniciar o nosso comentário acerca do Livro dos Espíritos, lembrando uma passagem do Evangelho. Já que ao início de nosso comentário fizemos uma revisão ou relembramos uma passagem que aconteceu logo ao início, nós vamos agora para o fim. Nós vamos para a Páscoa do ano 33. A festa da Páscoa marcava a libertação do cativeiro no Egito, acontecida cerca de 1.300 anos antes. As festas judaicas tinham esse viés. Eles sempre escolhiam um determinado acontecimento que era necessário manter vivo no consciente coletivo do povo. E realmente a libertação do cativeiro no Egito foi bastante importante rumo à liberdade na terra prometida. As festas judaicas eram muito importantes, todos os peregrinos se dirigiam para Jerusalém, a sua população quase dobrava em quantidade, vinham peregrinos de toda a região da Palestina, como também até das cidades do Mediterrâneo, fazendo com que Jerusalém tivesse assim, quase um mosaico de cores diferentes, de sons diferentes, pelas línguas que cada um desses peregrinos falava. Essa Páscoa do ano 33 foi muito importante, bem sabemos, porque nela, na sexta-feira, iria acontecer o terrível acontecimento da crucificação, que, aliás, estaremos recordando nesse fim de semana. Na sexta-feira aconteceu a crucificação, mas no domingo, então, veio a notícia gloriosa de que Jesus estava vivo, anunciado justamente por Maria de Madalena, que trouxe a notícia mais alegre que a humanidade recebeu. Não foi nenhum cientista, não foi nenhum sacerdote, não foi nenhum legislador. Foi sim uma ex-pecadora que teve o privilégio e a honra de anunciar essa notícia maravilhosa para a humanidade. E o Mestre entrou em Jerusalém, então, para essa festividade no domingo, sob o impacto e palco de intensa e imensa alegria por parte do povo. Essa alegria tinha uma razão de ser. Cerca de 30 dias antes, Jesus havia ressuscitado a Lázaro, morto de 4 dias. Evidentemente, isso teve um impacto enorme em Jerusalém. E essa foi a terceira ressurreição de Jesus. Ele, durante o seu ministério da Galiléia, já realizara 2. Uma delas, a filha do chefe da sinagoga de Cafarnaum, Jairo, a Talita, uma menininha com 12 anos, e também o filho da viúva de Naim, que também era um rapaz jovem. E, evidentemente, como acontecera na Galiléia, na Judéia, a repercussão foi bastante intensa. Jesus, então, procurou adotar um procedimento durante essa festa, que era o seguinte: ele
como não tinha onde descansar e dormir, ele o fazia na aldeia de Betânia, que distava a cerca de 2 horas de caminhada de Jerusalém. Então ele permanecia no templo durante os dias de semana, chegando cedo e saindo já ao final da tarde, e retornava para Betânia, onde então descansava. Foi assim na segunda-feira, aliás, onde aconteceu um fenômeno bastante importante. As vozes dos céus se manifestaram naquele momento, e isso teve uma repercussão muito grande em Jerusalém. Tanto que na terça-feira, quando Jesus chegou, cedo em Jerusalém, havia uma delegação de sacerdotes a inquiri-lo com que autoridade ele fazia aquilo. Realmente Jesus não ia ficar discutindo com aqueles homens, porque o que ele falasse seria contraposto a outros argumentos, e teve uma saída brilhante. Olha, eu respondo a pergunta de vocês, se vocês responderem a minha. E a pergunta de Jesus foi bastante curta e pequena. O batismo de João, que aliás referenciamos ao início, era dos homens ou de Deus? E aí os sacerdotes ficaram numa situação difícil, porque se eles falassem que o batismo era de Deus, por que Herodes Antipas o havia degolado, cerca de 5, 6 meses antes? E ficaram com medo também de afirmar que esse batismo era dos homens, porque João Batista tinha muitos discípulos, ele era um profeta reverenciado. Lembramos que as vozes proféticas estavam emudecidas há cerca de 400 anos, que é o espaço entre o Velho e o Novo Testamento, e durante esse período, nenhuma voz profética de destaque se levantou, somente agora a de João Batista. E aí passaram pela vergonha de afirmar que não sabiam a resposta. E Jesus também não se fez de rogado. Olha, vocês não responderam a minha pergunta, eu também não vou responder a de vocês, e entrou então para dentro do templo. E assim começou essa terça-feira, que foi talvez um dos dias mais atarefados de Jesus aqui na Terra. Certamente, o mais doloroso foi sexta-feira, quando ele seria crucificado, uma morte terrível, muito dolorida, sofrida, mas a terça-feira foi de muitas atividades. E ao final, então, dessa terça, Jesus resolveu voltar, passou pelo Portão Dourado, que hoje é um portão selado. No século XVI, um califa muçulmano mandou selar, porque ele estava recuperando as muralhas de Jerusalém, e havia uma previsão, né, nas profecias judaicas como os cristãs, que o Messias iria retornar uma segunda vez. E ele então pensou em obstar essa entrada, porque as profecias faziam referência justamente ao Portão Dourado. Então ele selou para evitar que o Messias pudesse passar. Se vocês entrarem na internet, vocês vão ver esse portão selado. Passou por esse portão, começou a subir o Monte das Oliveiras, e aí teve uma visão muito bonita, porque estávamos já no final do dia, pôr do sol, ainda havia uma atividade febril dos homens naquele templo de muros altos, dourado no seu telhado, que fora construído com artistas fenícios, enfim, de uma beleza muito grande. Jesus parou com seus apóstolos e anunciou então, nesse momento de descanso e de beleza, ele anunciou o seu sermão profético. É também conhecido como Pequeno Apocalipse. São aqueles textos simbólicos que nos falam de um acontecimento bastante simbólico, que é o juízo. O juízo é aquele momento de transformação, é o pensamento religioso do juízo, que é consequência do pensamento religioso da salvação. Ora, quem está salvo, ótimo. Quem não está salvo? E como se processará essa definição de quem está e quem não está? É o período conhecido como juízo. Para nós, da doutrina espírita, nós conhecemos como transição planetária, quando iremos então para uma condição de regeneração, de um planeta de regeneração, e aqueles espíritos que estão criando obstáculos irão ser transladados para um outro planeta preenchido, para que possam dar curso ao progresso deles. E assim Jesus começou de uma forma bastante clara, colocando as características de forma simbólica desse período, mas ao final ele afirmou o seguinte, que esse período seria caracterizado por um índice de maldade muito grande, de iniquidade.
E quando isto viesse a acontecer, como consequência, haveria um resfriamento, um esfriamento do amor. Mas, complementou o mestre, quem se esforçar, quem perseverar até o fim, será salvo. Sabemos que a salvação vem através da caridade, mas é necessário também ter a perseverança, como Jesus ensinou. Mas eu queria me centrar no amor que esfria. Ora, o amor que esfria é muito problemático, porque a criatura vai se tornando fria, indiferente, dura, e vai também se enfraquecendo. E, como consequência, em muitas situações a criatura começa a ter um desgosto pela vida. Porque uma vida sem amor é muito difícil de ser vivenciada. Então a criatura vai tendo um desgosto para a vida e pode acabar caindo numa situação bastante difícil de um suicídio. Eu queria só fazer uma reflexão adicional. Existe um texto do século XIV que foi a Divina Comédia de Dante Alighieri. Dante Alighieri saiu em espírito, foi no mundo espiritual, foi tanto na zona umbralina, num plano espiritual inferior, como no superior. E lá no mundo espiritual inferior, ele viu um salão com o que nós poderíamos identificar como se fosse o gerentão das trevas, o chefe das trevas. E o que surpreendeu Dante Alighieri foi que ele estava sentado num trono de gelo. Não era um trono de fogo, era um trono de gelo, porque essa criatura está com seu amor tão esfriado que o que ela toca se transforma em gelo. E sabemos que quando o amor esfria, pode levar ao desgosto da vida e ao suicídio. E sabemos que os índices relativos ao suicídio são bastante lamentáveis, nos entristecem. Cerca de 800 mil a 1 milhão de criaturas desencarnam por via suicídio anualmente. Isso faz com que a cada 40 segundos uma criatura esteja se suicidando. No Brasil, nos últimos 50 anos, o suicídio aumentou quase 60%, até uma média de 14, 15 mil por ano, o que é bastante triste. E é justamente sobre esse assunto que versa o estudo do Livro dos Espíritos, que foi abordado por Allan Kardec. E nós gostaríamos, antes de lermos algumas perguntas feitas pelo grande e admirável codificador para o Espírito de Verdade, lembrar quem foi o primeiro filósofo a escrever advertindo sobre os perigos do suicídio. E esse filósofo foi Santo Agostinho. Ora, sabemos da importância imensa de Santo Agostinho para a humanidade. Sempre que aconteceu um momento de crise de fé, lá estava ele. Quando ele reencarnou, no século III, no norte da África, o cristianismo estava todo esfacelado e era um momento difícil porque o cristianismo ia se tornar a religião oficial do Império Romano no ano 379. Ele precisava ter uma identidade. E essa identidade foi trazida por Santo Agostinho, um intelecto diferenciado. Escreveu sobre tudo, livre-arbítrio, alma, Deus. Um intelecto realmente brilhante que nos deixou vários e vários livros até hoje. Todos os filósofos estudam Santo Agostinho. E ele, no ano 410, vivia uma experiência. Ele estava no norte da África, ele acabou, por seus méritos, evidentemente, ele acabou sendo o rétor do imperador. Entretanto, ele abdicou de tudo e voltou para o norte da África porque ele se converteu ao cristianismo. Ele teve uma viagem filosófica até chegar ao cristianismo bastante interessante, que lhe enriqueceram bastante o intelecto para enfrentar todas as divisões que ele vivenciava e especialmente o cristianismo vivenciavam naquele momento. Entretanto, no ano 410, Alarico, o visigodo, ele conseguiu invadir Roma. Isso nunca acontecera. E a essa época, a religião oficial do Império Romano já era o cristianismo. Roma era como se fosse o Vaticano do paganismo. Então, o que começou a acontecer? Não. Isso aconteceu porque esses deuses que hoje são adorados lá em Roma são muito fracos. Paulo, Pedro, João,
os grandes apóstolos cristãos são muito fracos e por isso aconteceu o inevitável ou que jamais poderia ser pensado que iria acontecer, que foi a invasão de Roma e o saque por 3 dias. Evidentemente, isso seria um contrafluxo no desenvolvimento do cristianismo bastante sério. Era necessário alguém com intelecto diferenciado para contrapor a esses pensamentos. E essa honra coube a Santo Agostinho, que escreveu o livro Cidade de Deus. E nesse livro Cidade de Deus, ele apresentou os seus argumentos e foi vitorioso. Ele também procurou fazer uma abordagem sobre o suicídio. Por uma razão muito simples. Com a invasão de Roma, parece que o mundo estava acabando. E muitos romanos, inclusive cristãos, com medo, acabaram cometendo suicídio. E em vista disso, Santo Agostinho resolveu escrever condenando essa prática, porque, bem sabemos, não resolve os problemas, ao contrário, os problemas são aumentados. E assim, a partir de Santo Agostinho, no século IV, V, veio essa visão contrária à prática do suicídio. Evidentemente que com o desenvolvimento do cristianismo, esse pensamento de Santo Agostinho foi muito solidificado e houve, ao longo do tempo, uma perseguição, até perseguição àqueles que tinham na sua família alguém que cometera o suicídio, eram perseguidos, não eram enterrados, não tinham cerimônias religiosas para eles, porque tratavam o suicídio como se fosse uma religião, uma questão religiosa. E foi assim, então, até o século XIX. No século XIX, foi um século que, por exemplo, em 1858, na França, aconteceram cerca de 3.900 suicídios. Vocês, avaliando que o Brasil hoje tem 15, 16 mil, 17 mil suicídios, 14 mil suicídios, mas nós temos uma população de 250 milhões de habitantes. Vamos comparar com aqueles 3.400 da França no século XIX, foi um indicador bastante grande. Né? E quem primeiro procurou analisar o suicídio não como se fosse uma questão religiosa, mas sim como um problema psicossocial multifacetado, como é o suicídio, foi um psiquiatra e discípulo de Pinel, que foi Jean-Étienne Esquirol. Isso no meados do século XIX, ele começou a estudar o suicídio sobre um novo prisma. Mas quem realmente completou esses estudos e os fez de maneira admirável para a humanidade foi um outro filósofo, um sociólogo bastante importante, né, que então esses trabalhos com relação ao suicídio no século XIX ficaram a cargo de Emile Durkheim. Ele nasceu em 1858 e foi a quem colocou a sociologia como se fosse realmente uma ciência. E ele fez um estudo muito importante sobre o suicídio. Ele iria também influenciar um outro psicólogo e psicanalista que foi Viktor Frankl, muito famoso porque Viktor Frankl ele sempre advogou que a importância da criatura ter um sentido da vida para que ele possa enfrentar essas questões que levam ao desgosto e ao suicídio. Mas devemos destacar, acima de tudo, ao nosso querido Allan Kardec, que codificou a doutrina espírita e nos mostrou de forma clara que a vida continua. Então você retirar, subtrair a sua vida não vai resolver problema algum. Vai aumentá-los. E nesse estudo que ele fez no Livro dos Espíritos, no capítulo 1, ele fez algumas perguntas para os espíritos a respeito do desgosto da vida e o suicídio, que nós então iremos ler para vocês. A pergunta 943, então sobre o subtítulo Desgosto da vida, suicídio. E a pergunta primeira, a 943, é a seguinte: de onde nasce o desgosto da vida que,
sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos. E os espíritos responderam: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Então, os problemas normalmente têm início na ociosidade, na falta de fé e também, colocando o outro lado da questão, na saciedade. E aí Kardec fez um comentário do próprio punho. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Na pergunta seguinte, a 944, Kardec foi bastante direto. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Realmente a vida é do espírito. O corpo é um empréstimo de Deus. E nós vamos ser responsabilizados por aquilo que fizermos desse empréstimo. E os espíritos foram bastante claros. Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. E aí Kardec, não satisfeito, fez ainda uma outra pergunta. Não é sempre voluntário o suicídio? E os espíritos responderam também: o louco que se mata não sabe o que faz. Sabemos que existe um suicídio indireto e, evidentemente, o julgamento disso compete a Deus. Na pergunta 945, Kardec pergunta: que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Insensatos, afirmaram os espíritos. Por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. E na pergunta 946, e do suicídio cujo fim é fugir? Muitos fogem das responsabilidades, às vezes com os problemas que podem decorrer para a sua própria autoimagem, para a sua imagem, enfim. E do suicídio cujo fim é fugir aquele que o comete às misérias e às decepções deste mundo. Aqui não é o caso que remete à questão do amor próprio ferido ou uma vaidade. Não. É com relação àquelas criaturas que querem fugir das misérias e as decepções deste mundo. E os espíritos responderam: pobres espíritos, que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem, e não aos que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Sabemos que prova é uma coisa, expiação é outra. Expiação, decreto-lei, errou, tem que pagar. Prova, o próprio nome está dizendo. Se você já conseguiu, está sendo provado na interiorização de algum dom de Deus dentro de si. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação do que, na sua impiedade, chamam acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem, com efeito, favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde, cruelmente, a vacuidade dessas palavras. E aí Kardec fez ainda uma subpergunta. Os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder? Esses,
ai deles, responderão como por um assassino. Na pergunta 947, pode ser considerado suicídio aquele que, a braços com a maior penúria, se deixa morrer de fome? É um suicídio, responderam os espíritos, mas os que lhe foram causa ou que teriam podido impedi-lo são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera. Todavia, não penseis que seja totalmente absolvido, se lhe faltarem firmeza e perseverança, e se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro. Ai dele, sobretudo, se o seu desespero nasce do orgulho. Quero dizer, se for quais homens em quem o orgulho anula os recursos da inteligência, que corariam de dever a existência ao trabalho de suas mãos e que preferem morrer de fome a renunciar aos que chamam sua posição social. Não haverá 1000 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em afrontar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que só tem boa vontade para com aqueles a quem nada falta, e que vos volta as costas assim, precisais dele? Sacrificar a vida à consideração desse mundo é estultícia, porquanto ele a isso nenhum apreço dá. E aí vem a pergunta 948. É tão reprovável como que tem por causa e desespero o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má? De uma ação má. É a vergonha, né? Às vezes as pessoas ficam pressionadas pela vergonha e acabam escapulindo, tentando escapulir através dessa porta ilusória que é o suicídio. O suicídio não apaga a falta. Ao contrário, em vez de uma, haverá duas. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se a de lhe sofrer as consequências. Deus, que julga, pode, conforme a causa, abrandar os licores de sua justiça. E por fim, então, pergunta 949, será desculpável o suicídio que tenha por fim obstar a que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família? O que assim procede não faz bem. Mas, como pensa que o faz, Deus lhe leva isso em conta, pois que é uma expiação que ele se impõe a si mesmo. A intenção lhe atenua a falta. Entretanto, nem por isso deixa de haver falta. Demais, eliminai da vossa sociedade os abusos e os preconceitos, e deixará de haver desses suicídios. E aí vem um comentário de Allan Kardec. Aquele que tira a vida para fugir à vergonha de uma ação má, prova que dá mais apreço à estima dos homens do que a de Deus, visto que volta para a vida espiritual carregado de suas iniquidades, tendo-se privado dos meios de repará-las durante a vida corpórea. Deus, geralmente, é menos inexorável do que os homens. Perdoa aos que sinceramente se arrependem e atende à reparação. O suicida nada repara. Então eram essas as perguntas do Livro dos Espíritos para a nossa reflexão hoje. Lembrando o trabalho de Viktor Frankl no século XX, aquele médico austríaco, que foi muito influenciado pelo trabalho de Emile Durkheim acerca do suicídio, ele sempre colocava como ponto importante a criatura ter um sentido para a vida.
E a doutrina espírita nos concede esse sentido. Estamos aqui para evoluir os nossos espíritos. Não estamos aqui de férias. Temos expiações e provações dentro do quadro geral da justiça divina. E temos sempre uma oportunidade nova através das reencarnações. Ninguém sofre por acaso. Assim, queridos irmãos, que possamos fazer desse período as nossas reflexões, as nossas orações, cuidando para que o nosso amor não esfrie diante das notícias que estão à nossa volta. Não nos deixemos influenciar. Jesus está no leme. Deus nos ama, é nosso Pai. Assim, muita paz e muita alegria para todos. Deus nos ama.